paz, queridos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, meditando na palavra do Senhor. Vamos meditar em Apocalipse 2, que fala 10, tá? 8. Apocalipse 2, versículo 8. Carta à igreja de Esmirna. Vamos lá. E o anjo da igreja de Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro que esteve morto e Deus reviveu, Jesus. Conheço as tuas obras e a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se mesmo declaram judeus e não são, mas são pessoas, igrejas, sinagogas de Satanás. Entendeu? Olha que tremenda essa palavra. Estas coisas diz carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto, mas reviveu. Conheço as tuas obras e a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias, mentira, dos que se declaram crentes, cristãos, judeus, e não são, antes são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que há de sofrer. Tá vendo? Aqui Deus mostra que Ele não prometeu para nós só alegria, não. Não tenha medo, não se preocupe. Não temas que eu estou contigo. As coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisões, provar você. Entendeu? Para ser disposto à prova, para ver se a gente continua com a nossa fé em Deus ou nega ao nosso Deus. Então, querido, não é para nós desanimar. Ó. Entendeu? Não tem umas coisas que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, querido, aqui fala da primeira morte. A primeira morte é a física. E a segunda morte é a espiritual. É onde a alma da pessoa vai ter uma sentença. Então, querido, essa palavra é maravilhosa. Então, não dê lugar à carne, a mágoas que as pessoas falam. Se muitas vezes você está na prova, passando por luta. Não há mal que dure 100 anos. O que acontecer, seja fiel até a morte. Jó foi fiel. Estevão foi fiel quando foi apedrejado. Esse pastor que ministrava a igreja de Sardes também. Não lembro o nome dele aqui agora. Mas ele não negou. Ele foi levado a ser queimado. Ele falou, como eu posso negar o meu rei? Como eu posso negar o meu salvador? Aquele que me salvou. E não negou, querido. Então, é guerra, é luta mesmo. Mas Deus é conosco. Aqui, Apocalipse 2, 8. Carta à igreja de Esmirna. Nós. E essa igreja foi provada, foi triturada, provada, sofrida, mas era uma igreja de qualidade, uma igreja maravilhosa, uma igreja que não negava o nome de Jesus Cristo. A igreja de Esmirna. Então, não tinha muitas obras, mas tinha qualidade. Então, queridos, entendeu? E os judeus que não eram de Deus eram sinagoga de Satanás, para desanimar, para perseguir, para matar a igreja de Esmirna, né? E para que ela negasse a fé, abandonasse a fé. Em 2 Timóteo 3,12 fala sobre isso também. Então, a igreja de Esmirna, ela suportou grande perseguição, querido, entendeu? Mas ali estavam os verdadeiros convertidos a Deus, que agradava a Deus, que amava a justiça,
Então, querido, se converta, não desista, persevera, né? Pela sua vida. Porque a palavra diz, ao que vencer, aqui no último, ao que vencer darei a coroa da vida eterna, da salvação. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz isso. Ao que vencer, de modo algum, sofrerá os danos da segunda morte. Então aqui o Senhor vai nos dar a coroa da vida eterna, a nossa salvação. Porque, querido, foi Ele que nos escolheu. É Ele que nos capacita. É Ele que nos abençoa. Né, queridos? Então, clame a Deus. Não abandone a fé. Entendeu? Tem um espírito que chama-se desespero. Não se desespere. Deus está conosco. Entendeu? Ele quer nos desesperar. Mas Deus vai nos honrar. Ele ouve a nossa oração, o nosso clamor. Quando a gente não consegue mais, não tem força, desanimado, Ele manda pessoas para ligar a sua vitória, ligar a sua fé, orar por você. Então eu queria deixar essa palavra maravilhosa, não podia passar assim, batido. Em Apocalipse, carta 7, igreja. Eu tomo posse dessa igreja aqui hoje, de Esmirna. Não tinha muitas obras, mas era de qualidade. Muitos não davam nada, era sofredora, triturada nas provas, nas lutas, nas guerras. Mas não negou o nome de Jesus Cristo. Então, querido, não desanime, não negue o nome do Senhor, que Ele fala aqui, ó, em Apocalipse 8, fala assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Então, querido, o mal não pode com o Senhor. O mal, ele fica cego diante do Senhor. Ainda que te ameace, faça uma ameaça com você, entendeu? Se você estiver no esconderijo, debaixo do esconderijo do Altíssimo, você pode perder tudo, queridos, tudo. Mas você não perde a sua fé. Então, queridos, Deus abençoe. Deus, saiba que tem alguém vivo que trabalha por você dia e noite. Não dorme, o nosso guarda. O guarda de Israel não dorme. E ele é o que peleja por nós. Fica essa meditação, tá? Apocalipse 2:8, a carta à igreja de Esmirna, né? E Deus abençoe, sabe que Deus não prometeu só alegria, mas virá luta, provação, né? Sacrifício. Então, queridos, Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.